também lá conosco no Frone. Bom, vamos começando e aos poucos a gente vai norteando quem eventualmente chegar. Quando a gente fala de construtivismo, talvez a gente fale hoje do modelo educacional mais difundido entre professores, cursos de formação de professores, escolas. É quase que até um diferencial. Você fala, não, porque a nossa escola é construtivista ou socioconstrutivista, né? E aí tem nomes bonitos, né? Vygotsky, Piaget, enfim. Entretanto, há uma coisa importante a gente entender quando a gente fala sobre construtivismo. Construtivismo não é uma abordagem unicamente pedagógica, tá? Construtivismo é uma abordagem em conjunto, tanto da psicologia quanto da educação, passando por aspectos antropológicos, sociais, filosóficos, e então ela tende e tenta a entender o ser humano a partir de premissas filosóficas, antropológicas próprias. E é interessante, por isso eu botei num dos stories que eu publiquei aqui mais cedo, eu falei assim, guarde essa frase, guarde esse termo, que é antropologia filosófica. O que é uma antropologia filosófica? Antropologia filosófica é quando a gente está falando efetivamente sobre uma leitura filosófica do homem, sobre como nossa filosofia, e aqui lê a filosofia, respostas de questões últimas da vida, respondem à existência humana e o seu funcionamento e a sua ação ao longo da sua vida, da sua existência. Então, essa antropologia filosófica do construtivismo ela é muito própria, porque ela bebe de uma antropologia filosófica que veio se formando em todo o final do século XIX. Basicamente, ali, quando a gente fala de 4 nomes importantes para essa formação do pensamento do século XX, tá? São Freud, Marx, Nietzsche e Darwin, tá? Todos esses 4 formam um pouco a mentalidade do século XX. Não é à toa que são essas ideologias que vão provocar as principais guerras mundiais, vão participar dos principais conflitos, né? Quando a gente fala, por exemplo, de Primeira Guerra Mundial, que vem de todo um histórico de darwinismo social, juntamente com uma noção nihilista que vai tomando conta de toda a Europa, né? Dentro desse processo de humanização. Enfim, esses processos vão sendo construídos aos poucos, principalmente no Velho Mundo, trazido depois para o Novo Mundo, e que vai se espalhar em todo o globo terrestre. Tá? Então essas ideologias, principalmente as ideologias que surgem depois da metade do século XX, e aí é um período histórico muito importante, que é o período da Guerra Fria, então um período ali de dicotomia intensa entre capitalistas e socialistas, e há toda uma tentativa de reinvenção de ambos os lados para tentar conseguir angariar postos ideológicos dentro das nações, né? A esquerda também não fará diferente, ela tentará se recriar, principalmente quando a gente fala na década ali de 60 e 70, quando a gente tem o surgimento do que a gente chama de New Left nos Estados Unidos, tá? Essa New Left, ou seja, essa nova esquerda, ela começa a surgir efetivamente como uma tentativa da esquerda de se reinventar e de conquistar espaços dentro das nações já consolidadas no bloco capitalista, nos blocos considerados de primeiro mundo. Então, efetivamente, quando a gente fala desse processo, a gente está falando de uma série de movimentos que vão começar a ser aproveitados pela esquerda para poder ganhar força. E a gente tem movimentos educacionais, nós temos os movimentos hippies, nós temos o movimento feminista, temos o movimento negro, nós temos movimentos que na época era o GLS, hoje é o famoso LGBT, né? Mas todos esses movimentos começaram a ser apropriados pela esquerda, apesar de muitos
O modelo psicológico e educacional surge na década de 70 e ele vai ser introduzido amplamente pela uma corrente que está indo de encontro principalmente a dois processos, né? Primeiro, aos tradicionalistas, aqueles professores que davam palmatória e se sentiam o centro de todo o universo, de todo o conhecimento, né? E também contra esse tecnicismo que estava surgindo aqui no Brasil, então, na década de 70, através dos sistemas S criados. Mas, efetivamente, uma figura que difundiu esse processo entre nós foi a figura do Paulo Freire, na década de 80, ali, né? Nesse período, 70, 80, ele foi exilado, parte da sua produção fora, depois voltou. E qual é a questão, o que configura um construtivismo? Construtivismo, via de regra, é a ideia de que você está construindo o conhecimento, não você, professor, você, o aluno, constrói o das suas experiências, e essas experiências elas são individuais e são relativas, elas são extremamente e intransferíveis. Não há o que você possa fazer, né? O conhecimento, não você, professor, você, o aluno, constrói o seu conhecimento a partir das suas experiências, e essas experiências elas são individuais e são relativas, elas são extremamente pessoais e intransferíveis. Não há o que você possa fazer, né, que possa fazer a experiência do outro ser igual à sua. Não que não exista método, não estou falando isso. É um método, mas é um método que é totalmente relativo. Até porque o centro desse método, o centro dessa sala de aula é o experiência do outro ser igual à sua. Não que não exista método, não estou falando isso. É um método, mas é um método que é totalmente relativo. Até porque o centro desse método, o centro dessa sala de aula é o aluno. E sendo aluno, cada aluno chega a um ponto determinado, porque cada um pode se empenhar mais, empenhar menos, um pode ter facilidade, outro dificuldade, um pode ter problema psicológico e outro não. Cada um é o centro da sala de aula. Logo, nenhum objetivo efetivo é traçado. Cada objetivo é individual de cada um. Então, não temos objetivos gerais. Nós temos objetivos específicos que vão sendo individual de cada um. Então, não temos objetivos gerais, nós temos objetivos específicos que vão sendo buscados através de cada um. Nem todos alcançam, mas o processo é mais ou menos esse. E aí, o mais interessante é que o construtivismo, para fazer esse belo papel de dar a cada um a sua experiência própria e deixar que cada experiência seja relativa, eles vestem sobre si a roupa da neutralidade e do progressivismo, tá? E aqui quando eu falo progressivismo, não é progresso no sentido positivista, não, né? De você alcançar o progresso, não. É de você sempre ir, né, numa movimentação política, de você sempre ir a valores contra o conservadorismo, tá bom? Então a marca de construtivismo uma movimentação política de você sempre ir a valores contra o conservadorismo.
tá bom? Então a marca, quando a gente fala de construtivismo, é o relativismo. E aí mora o problema. Essas características, apesar de né, e apesar de sempre serem cultivadas no meio educacional, elas são um grande problema. O ser humano passa a ser o centro da sala de aula. E o problema eu vou criticar tanto os construtivistas quanto os... O problema desses métodos é o quê? É o ser humano que está no centro da sala de aula. Esse é o de você sempre ir a valores contra o conservadorismo. O ser humano passa a ser o centro da sala de aula. E esse problema eu vou criticar tanto os construtivistas quanto os tradicionalistas, que nem existem mais praticamente, mas tanto os construtivistas quanto os tradicionalistas que nem existem mais praticamente, mas tanto os construtivistas quanto os tradicionalistas. Enquanto os construtivistas estão botando o aluno no centro da sala de aula, os tradicionalistas põem o professor no centro da sala de aula. O problema desses métodos é o quê? É o ser humano que está no centro da sala de aula. Esse é o problema, é ser humano. E por que o ser humano é problema? Porque numa antropologia filosófica cristã, numa leitura filosófica cristã do homem, nós sabemos que o homem é pecador e, portanto, ele não pode ser centro de nada, porque senão o mal que habita nele também passa a ser centro. Como diria Santo Agostinho na sua obra, né? Se nós temos qualquer tipo de livre-arbítrio, esse livre-arbítrio é a nossa inclinação para o mal. Nós temos inclinação total para o mal, e isso dado total para o mal, isso dado a queda, né? A gente lembra que uma cosmovisão cristã, uma visão de mundo cristã, divide a história da humanidade em três aspectos específicos, né? Sendo bem básico: criação, no momento em que Deus cria todas as coisas em perfeita harmonia com Ele e entre si, né? Depois o homem resolve pecar contra e a queda, e depois dessa queda o homem se separa de Deus e vive uma vida de rebeldia e rebelião contra Deus, e tem então o caminho de volta para Deus, que é estabelecido pelo próprio Deus na redenção, que é feita por Jesus Cristo. Algumas param da redenção à consumação e outras na redenção, que é feita por Jesus Cristo. Algumas pessoas separam da redenção a consumação e outras põem ali dentro. A consumação seria quando Cristo viesse para buscar o seu povo. Ora, o que a gente está querendo botar aqui? A história humana, vista de uma perspectiva cristã, ela tem um período ali maculado, que é o período da queda. É o período de quando o homem se separa de Deus. E aqui eu quero fazer um parênteses muito. Quando o homem peca contra Deus, é um processo muito interessante que acontece ali no Jardim do Éden. A serpente chega para a mulher e fala assim: não foi assim que Deus disse? Vocês não vão comer de nenhuma árvore que está no jardim? Aí a mulher fala: olha a serpente, ela está querendo fazer um processo de argumentação errada. Ela está falando: olha, de nenhuma árvore. A mulher: não. A gente pode comer de qualquer uma, menos da que está no centro, que é a árvore do conhecimento. A gente pode comer de qualquer uma, menos da que está no centro, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí ela fala assim: mas sabe por que Deus não quer que vocês comam? Porque certamente você se tornará como Ele. Não, mas Deus disse que se a gente comer de tudo, mas não, Ele só está com medo de vocês. A mulher é enganada, come o fruto, entrega para o seu marido, e o marido come. E aí
Começa aquele processo de transferência de culpa. A mulher que tu me deste, a serpente me enganou e a serpente nem é questionada. Deus vai lá e põe a maldição sobre cada um. A maldição sobre o homem não é trabalhar, mas é trabalhar com o suor do seu rosto, tendo que sofrer para conseguir botar o pão na mesa. A mulher começaria a dar à luz, não isso sendo a maldição, dar à luz, não isso sendo a maldição, mas dar à luz com dores, né? E a serpente passa a se rastejar, numa cena já teleológica, onde Deus está mostrando toda a vitória de que surge em Gênesis 3,15. Passa a se rastejar numa lógica já teleológica, onde Deus está mostrando toda a vitória de Cristo na cruz, ali o proto-evangelho que surge em Gênesis 3,15. Enfim, mas o que eu quero dizer aqui é que o homem, quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele está aqui querendo arrogar para si a possibilidade de dizer o que é bom e o que é ruim. Porque antes quem definiu o que era bom e o que era ruim era o próprio Deus. E então o homem, quando come essa fruta, o pecado contido na árvore é o pecado de se achar conhecedor, ou o pecado de se achar conhecedor, ou seja, capaz de julgar o bem e o mal. E às vezes as pessoas se perguntam por que Deus fala em um momento em Gênesis assim: certamente agora o como nós, então nós temos que expulsá-lo do jardim. As pessoas falam: ué, o ser humano, Adão e Eva viraram deuses? Não, os homens agora acham, assim como nós, mas nós temos a certeza, lógico que Deus é perfeito, os homens se sentem agora soberanos sobre as suas próprias vidas para dizer o que é certo e errado. E essa autonomia passa a ser o problema do ser humano. E aqui a palavra grega ela é pura, né? No seu sentido. Autonomia. Nomia é lei, auto é si mesmo. Ou seja, ter lei sobre si mesmo. Você ser sua medida, sua régua. E tem a teonomia, que é a lei de Deus. Aqui não estou entrando em discussão teológica de teonomia no sentido mais pura aí da discussão teológica, não. Estou falando na pureza da palavra mesmo, de lei de Deus. Existe a lei de Deus e o homem agora cria a sua própria lei do que é certo e que é errado para si. Então, qualquer processo de busca de autonomia, ele é um processo pecaminoso de rebelião contra Deus. E a autonomia aqui eu não estou falando propriamente para vocês sobre a criança cortar papel sozinho. Mas a gente está falando de autonomia de quando o homem começa a relativizar tudo o que já tem de concreto, de bem e de mal, que são coisas estabelecidas pelo próprio Deus, para dizer o que é bom para mim, o que é belo para mim, o que é verdade para mim. Hoje a frase do momento é: tudo é relativo. O que é bom para mim pode não ser bom para você, o que é belo para mim pode não ser belo para você. Entretanto, a notícia do cristianismo é: existem sim padrões de bom, porque esses padrões vêm do próprio Deus. Inclusive, a verdade é o próprio Deus. Deu para entender isso até agora? Vocês conseguem compreender então que esse processo de autonomia, apesar de tão bonito, quando a gente fala, e quando Paulo Freire, quem já leu aqui a pedagogia da autonomia e pedagogia do oprimido também, começa a conseguir perceber, quando ele fala que o ser humano começa a construir para si as suas verdades, os seus propósitos, ele está na verdade incentivando a partir de uma filosofia os seus propósitos, ele está na verdade incentivando a partir de uma filosofia errada o que é ser rebelde contra Deus. Tem disso, né? Parece meio louco isso, parece até conspirativo, mas não é. É uma tentativa, como eu disse para vocês, que vem desde o século XIX, de tentar destituir Deus de todos os aspectos da sociedade. Darwin vai tirar Deus da natureza, Nietzsche vai tirar Freud vai tirar Deus do inconsciente, Marx vai tentar tirar Deus da sociedade, Nietzsche vai tentar matar Deus, e agora o construtivismo está tentando tirar Deus da educação.
Ou pelo menos dizer que Deus não tem nada a ver com essa educação, tá? E esse processo é do ser humano de si para si. O ser humano própria régua, ele se mede. Já que as minhas experiências constroem o meu conhecimento, Deus, e agora o construtivismo está tentando tirar Deus da educação. Ou pelo menos dizer que Deus não tem nada a ver com essa educação, tá? E esse processo é do ser humano de si para si. O ser humano se baixa porque ele passa a ser a sua própria régua. Ele se mede. Já que as minhas experiências constroem o meu conhecimento, a medida das coisas passa a ser eu mesmo. E é por isso que hoje os construtivistas têm total pavor de dizer que alguma coisa é certa ou errado. Eu já tive um problema com uma mãe certa vez que ela chegou, ela veio falar assim: tem um problema no livro da minha filha. Qual o problema? Escrevendo que está errado. E a gente falou: mãe, mas está errado, né? Está escrito aqui, porque ela deu a resposta errada. Mas isso não pode, porque ela está construindo o conhecimento dela, ela vai se sentir frustrada, ela não vai querer saber mais de nada. Você não pode botar que ela está errada. Mas mãe, ela fez errado. E a gente agora mostrando para ela que estava errado, convenceu ela a buscar o que é certo. Não, mas isso é relativo. Não há relativização na gramática. E aí ela tentou meio que, né, fazer algum tipo de situação ali, mas convencemos ela pelos argumentos da lógica de que existe certo e errado. Ainda que a filha dela possa ficar traumatizada, e talvez ela fique traumatizada porque alguém falou para ela que não existe o que seja certo e errado, mas as coisas existem, tá? Tão certo como esta garrafa é vermelha, é certo que outras coisas são verdades, e verdades que não mudam, ok? Isso é muito importante a gente entender. E aí a gente tem que entender que também que se eu relativizo qualquer coisa, eu começo a relativizar esse que eu disse que vem de Deus. Deu para entender como esse processo? E aqui, gente, sinceramente, eu falo como um professor cristão clássico. Eu não falo aqui como um professor neutro, porque neutralidade não existe. Já falei para vocês, isso é um mito. Todo professor é um qualquer não existe. Já falei para vocês, isso é um mito. Todo professor é um missionário. Quando ele entra em sala de aula, ele vai propagar aquilo que ele acredita, os pressupostos que seja ele cristão, seja ele umbandista, seja ele budista, seja ele espírita, seja ele ateu, seja ele humanista. Ninguém é neutro. É impossível ser neutro. Não espere que alguém ensine história, geografia, matemática para o seu filho de maneira neutra, porque ninguém é neutro. Ninguém tira as suas convicções e deixa de lado. Isso é impossível. Tá? Aquele mito russeliano, já falei isso na outra live, mito russeliano da tábula rasa, de não sei o que, é mentira. É mentira. Se você acredita nisso, se você acredita que você está deixando seu filho num lugar onde ninguém está falando nada, é impossível. E aqui uma live sobre isso, é a crítica até mesmo que o professor lá faz sobre a escola sem partido. Não existe escola sem nenhuma doutrina, sem nenhum bloco de pensamento. Entretanto, o que é válido é as pessoas saberem qual tipo de ideologia que está sendo pregada ali. A questão não é ter ideologia, a questão é ser honesto. E o problema é que os colégios que não são honestos se dizem neutros. E esse é o problema aqui. Quando eu falo que meu colégio é cristão e clássico, eu estou sendo bem honesto com meu pai, dizendo: quando você colocar o seu filho aqui, o seu filho aprenderá sobre o ensino, sobre uma perspectiva cristã clássica. Honestidade intelectual.
Agora, né? Se você põe o seu filho num colégio que todo mundo diz que é neutro, ninguém fala nada de nada, desconfie, porque isso é mentira, ok? Bom, e tem um outro problema da educação construtivista, que é a questão da autorrealização. Isso é um problema moderno. Hoje, o que os modernos consideram como o auge do ser. Hoje, o que os modernos consideram como o auge do ser humano, os antigos consideravam como uma das piores marcas do ser humano, que era a autoestima. O que eu falo sobre isso? Leia o livro do Tim Keller, que fala sobre o ego transformado. Tá? Ele fala bastante sobre isso. E a gente vive hoje uma sociedade que a autorrealização é tudo. Eu faço tudo para mim, sobre mim, para que eu seja exaltado. E a gente parece só buscar isso. E sabe qual é a prova disso? É quando você vê o seu filho reprovando numa escola e pega o seu filho e transfere outra para abonar a reprovação dele. Porque na outra escola eles vão abonar a reprovação do seu filho. Isso é errado. O seu filho não tem que se autorrealizar. Ele tem que viver com as consequências dos erros dele. Mas quando eu relativizo o que é erro, eu também falo para ele que não tem problema. E é por isso que a gente vive no problema que a gente vive, no problema moral que a gente vive. Depois, tá? Ego transformado. Keller, é um livrinho pequenininho, dá para ler numa viagem de trem, uma viagem de metrô, você mata esse livro, ou talvez você leve mais tempo se você mergulhar mesmo na densidade do que ele falou, das edições Vida Nova. Tá? Então eu vou fazer aqui um processo claro aqui para a gente poder entender da educação moderna. Então vamos lá, vamos entender o seguinte. A educação moderna, construtivista, ela tem como centro o aluno, correto? Então, via de regra, o processo pedagógico que é antropocentrista, que tem o homem como centro. Ora, se todo homem é pecador, quase um silogismo básico aristotélico aqui. Se todo homem é pecador e o salário do pecado é a morte, logo, a sala de aula que centra o seu processo no ser humano, no aluno, está centrando em um ser que é regido, ainda que transformado, ainda que regenerado por Cristo, que convive na luta com o seu pecado, ou seja, que convive com marcas do mal, e esse mal tem como salário a morte. Logo, uma pedagogia que centra a sua estrutura no homem está centrando a sua pedagogia na morte. O construtivismo passa a ser uma pedagogia da morte, uma vez que todo homem é pecador e traz consigo todas as marcas do seu pecado. Deu para entender isso? Vocês querem que eu repita essa equação? Essa construção silogística? Fala aí para eu poder ver se alguém quer anotar isso. A garrafa é modesta, né? A gente precisa beber água. É o seguinte, vamos lá. O processo pedagógico construtivista é antropocêntrico. Sendo antropocêntrico, ele põe o homem com as suas vontades, com os seus atos, né, e de uma maneira geral, constrói o homem a partir da sua própria autonomia, sendo ele a regra de si mesmo.
Se ele é a regra de si mesmo, e ele é o centro daquilo, e ele é pecador, e todas as suas noções que ele tira de si mesmo, sem Deus, são pecadoras, e o salário do pecado é a morte, essa é uma pedagogia que conduz à morte. E por isso aquela frase provocante que eu botei lá no post da live, né? Que era uma pedagogia da morte. O construtivismo é uma pedagogia da morte, não que ela vai dar um tiro na cara de um aluno, mas porque ela conduz o homem a acreditar que ele pode viver sem Deus. Quando eu crio um modelo pedagógico que relativiza as coisas e incentiva o homem a ser autônomo de Deus, ou seja, a ser a medida de si mesmo, ele passa, então, a acreditar que ele se basta e ele se concede vida. Logo, ele está morrendo. Simples assim. Esse é o problema do construtivismo. Então a gente precisa entender nessa miríade toda aí, é que se nós não criarmos uma educação que esteja centrada em Deus, nós estamos necessariamente conduzindo os nossos alunos para um caminho oposto, para o caminho sem Deus, que é um caminho de morte igual ao de Adão e Eva. Não morte física necessariamente. Tem a morte física também, porque nosso corpo é corrompido e nós morremos. Mas é a morte espiritual. É uma sociedade sem Deus, morta sem Deus. Uma sociedade hoje, uma sociedade que vive extremamente autônoma de Deus, que vive extremamente longe de Deus. Sociedade sem Deus, morta sem Deus, que é a nossa sociedade hoje. Uma sociedade que vive extremamente autônoma de Deus, que vive extremamente longe de Deus. Consegue compreender isso? O quanto isso é danoso? Porque a gente perde as referências, porque a gente perde o que nos guia como de Deus, que vive extremamente longe de Deus. Consegue compreender isso? Porque a gente perde as referências, porque a gente perde o que nos guia como seres humanos. Entende a preocupação disso? Então, quando eu falo autonomia aqui, eu estou falando do ser humano que busca viver sobre a sua lei, sobre os seus aspectos, sobre o que ele acredita ser bom ou não. Quando eu dou aula, começo dando aula de História da Arte, né? Na verdade eu dou essa aula em inglês para os meus alunos, mas quando a gente chega na construção do que é belo, né? Do que é beleza e por que é beleza. Mas quando a gente chega na construção do que é belo, né? Do que é beleza e por que a beleza importa, e aí também fica aqui um parênteses, porque a beleza importa, de Roger Scruton, tá? Esse documentário está na íntegra dublado no YouTube, ok? Então você vai lá, porque a beleza importa, Roger Scruton. Se eu botar porque a beleza importa, você vai encontrar, ou Why Beauty Matters também, não tem problema, se você preferir inglês. Só em inglês, né? E aí a gente discute sobre o que é belo, sobre o que é bom, sobre o que é verdade. E eles sempre começam, geralmente, falando assim, não, professor, o que é verdade é relativo. E eu falo assim, e eles, o que é bom também é relativo. Eu posso gostar de uma coisa e meu amigo não gostar de outra. Eu falei, ótimo. Então vamos pensar num ato muito importante, que é o sexo. Eu sempre falo para eles, eu como cristão, apesar de não ser casado, sei que o sexo é bom. Sei que é bom porque Deus o criou e constituiu como consumação do casamento. E o casamento é uma representação da salvação. O sexo, dentro do seu prazer, traz também uma representação do gozo da salvação em Cristo. Okay? Os mistérios do casamento são relativos, né, ao mistério da salvação de uma maneira completa. Agora, o sexo é bom. Todos concordam? Eles tendem a concordar mesmo se quem tem ou não tenha uma vida sexual ativa.
E eu falo para eles o seguinte: se o sexo é bom, e o que é bom relativo, o que pode ser bom para mim pode não ser bom para você, correto? Ok. Então vamos lá. Imagine um homem de 33 anos de idade que se apaixona por uma menina de 7. E ele faz sexo com essa 7. Eles ficam revoltados quando eu falo isso. Eu falo assim, mas por uma menina de 7. E ele faz sexo com essa menina de 7. Eles ficam revoltados quando eu falo isso. Eu falo assim, mas por que vocês estão revoltados? Isso é bom para ele. Ele sente prazer. Ele se sente bem. E ele acredita que aquele sentimento é verdadeiro. Por que não pode? Ah, professor, por que não pode? Eu falei, mas aí a gente tem que lembrar lá do... Eu falei, mas aí a gente tem que lembrar lá do Castelo Rá-Tim-Bum, professor Tiburcio, porque não é resposta. A gente não pode acreditar que o bom, o belo e a verdade sejam relativos, uma vez de que quando eu relativizo isso, eu estou incorrendo numa espiral decadente moral da sociedade. O bandido é benéfico e é bom roubar, porque aquilo da... Por que não pode? Ah, professor, por que não pode? Eu falei, mas aí a gente tem que lembrar lá do Castelo Rá-Tim-Bum, professor Tiburcio, porque não é resposta. Porque para o bandido é benéfico e é bom roubar, porque aquilo dali lhe concede poder econômico, muitas vezes até poder social e até político, que ele não teria se ele fosse um cidadão comum. Tá? E política aqui eu não estou falando só de estabelecimento, não, eu estou falando de estrutura de poder, de transferência de poder, que ele acontece muitas vezes como um traficante no morro. Okay? Ele consegue estabelecer uma simbologia de poder ali através daquilo, porque aquilo é bom para ele, aquilo lhe faz bem, aquilo tem uma certa beleza, porque ele tem algum tipo de regozijo e contemplo naquilo, muitas das vezes, e ele toma aquilo como a sua verdade. Relativizar essas coisas é abrir mão para essas possibilidades. Então, saibam, verdade, beleza, bondade estão estampadas no caráter de Deus. E é dele que nós tiramos essa referência. Correto? Então isso que a gente precisa entender. Esse processo de autonomia, ele é problemático, ele é falacioso, ele é falso, tá? Ele tá? Ele é engodo para as nossas almas. Ele é tudo o que a nossa natureza pecaminosa e o inimigo das nossas almas precisa para nos separar de Deus. Agora, João, você falou que a pedagogia que cria uma relativização é uma pedagogia da morte, para a morte, que prepara-nos para a morte. Ora, se a pedagogia da morte haverá de ter, né, ou deverá ter, né, uma pedagogia para a vida. E existe, tá? E existe, tá? E existe, e a minha defesa é que essa pedagogia para a vida é a pedagogia cristã clássica. Por quê, João? Por um motivo muito simples. E esse motivo está lá em João 17,3. A oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo, a última oração que ele faz, né, antes de ser capturado, e é uma oração belíssima, todos devem ler, devem memorizar. Isso é um processo importante. E ele vai falar de uma maneira muito importante o seguinte:
e a vida eterna é esta. Memorizar aquela oração, isso é um processo importante. E ele vai falar de uma maneira muito importante o seguinte: e a vida eterna é esta, dois pontos, que conheçam a ti, Deus, e ao seu Filho como Salvador, né? E a mim como Salvador. Ou seja, o que é o processo de ter vida e vida em abundância, como ele fala em João 11, quando ele está falando lá da ressurreição de Lázaro, né? Eu vim para dar vida e vida em abundância. Né? Perdão, ele fala isso em João 10. O que ele está falando ali? Que ele veio para dar vida e vida em abundância. Essa vida, que é vida eterna, que é a mesma vida que ele promete lá em João 3,16, né, para dar vida, essa vida é a vida com Deus, eterna, é uma vida de prazer, de proximidade com Deus. E o que é vida? Vida é conhecer a Deus. Logo, uma educação que tende a nos conduzir para a vida é uma educação que centra em Deus, na lei de Deus, não na autonomia, mas na teonomia, ok? Na lei de Deus. E a lei de Deus, a gente sabe que de uma maneira geral, né, é toda a palavra de Deus inspirada que nós temos. Isso está em Efésios 6:1-4, que é quando aparece o termo paideia de Deus, né? Ou seja, pais, instruam, ensinem os seus filhos no temor do Senhor. Essa é a ordem de educação dada na palavra de Deus. Além, né, de Deuteronômio 6:4, que a gente tem lá. Eduque o seu filho, né? Seja quando ele estiver andando no caminho, quando ele estiver assentado, né? Ame o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua todo o teu entendimento. Isso é a ideia de Deus. Isso é a pedagogia da vida. Se uma pedagogia é centrada na morte porque centra no homem, automaticamente somente uma pedagogia centrada em Deus é uma pedagogia que pode nos conduzir à vida. João, uma pedagogia centrada em Deus é aquela que eu vou ensinar história. A Revolução Francesa, glória a Deus, ela foi muito transformadora, aleluia. Não, isso não é educação cristã, tá? Educação cristã é quando nós abordamos as disciplinas, todas elas, sob uma perspectiva cristã. Ou seja, eu falo de história sobre uma perspectiva cristã, eu falo de química sobre uma perspectiva cristã, lembrando que existe um Criador. Tá? Isso é muito importante. E, João, como é que é esse processo, então, de centralidade de Deus na educação? É o seguinte, pensa comigo. Essa é uma lógica construída pelo Dr. Douglas Wilson. Ele fala o seguinte: a existência de Deus e a revelação do seu Filho é a coisa mais importante que nós temos. Ou seja, Deus e o seu Filho encarnado que se revela para nós, o verbo vivo que se revela, morre e ressuscita nós. Deus, sua existência. A partir dessa revelação, nós temos o que nós chamamos de Escritura, que é o que ocupa um papel central na revelação de Deus. É a revelação pura de Deus. É Deus revelando através dos seus autores. Ok? Então nós temos Deus e a sua existência, a sua revelação no seu Filho, e as Escrituras ocupando um lugar central na revelação. Logo, o que vai nos conduzir num papel central da educação são as Escrituras. As Escrituras passam a ser, então, o centro, o fulcro da educação cristã clássica. Por quê? Porque se Deus, na sua essência, se revelar e por lá podemos conhecê-lo, é nesse local que nós vamos buscar conhecer a Deus.
E por isso eu sempre falo que as escrituras servem para todo educador cristão como um manual tal qual serve história como esse aqui que está atrás de mim. Como um educador cristão monta sua aula, monta o seu plano de curso? Eu abro o meu manual de história do lado, eu abro a Bíblia do outro e eu vejo como ler cada uma desses aspectos. Eu não estou falando que para isso a gente não tem que usar nossa metodologia, eu não estou falando que para isso nós não temos que usar práticas de sala de aula, conhecimentos adquiridos nas nossas faculdades, nos nossos anos de magistério, não é nada disso. Mas a Bíblia, como regra para a nossa vida, tem ali os aspectos de como nós devemos conduzir cada uma das coisas. Até porque as disciplinas falam sobre as coisas criadas. Cada uma das disciplinas estão falando sobre aspectos da criação diferentes. Pensa comigo, quando a gente fala das ciências da natureza, a gente está falando da criação específica, natureza, que está aguardando a revelação dos filhos de Deus. Quando a gente fala das ciências humanas, a gente está falando de uma criação especial de Deus, que é o homem. Ou seja, estudando sobre aspectos de como a humanidade se relaciona com o que foi criado e entre si. Quando a gente fala de matemática, a gente está falando de como Deus ordena as coisas e como essas coisas passam a fazer sentido dentro da sua construção. Quando a gente fala de linguagem, a gente está falando de como Deus não só se comunica conosco, mas como Ele mesmo utiliza o seu poder criador e personifica se comunica conosco, mas como Ele mesmo utiliza o seu poder criador e personifica o seu Filho na pessoa do Verbo. Deu para entender, então, que quando a gente está falando de matérias, a gente está falando de partes de um todo, de um universo? Porque se tu de um universo. Porque se tudo não apontar, não convergir num ponto, não é universo, é multiverso. E se é multiverso, é impossível de você conseguir mapear. É universo, está tudo convergindo ali. E aí, aquela citação que eu li na live passada, convergir em Deus como os raios de sol, faz nossos olhos convergirem no sol. Ok? A gente precisa entender que Deus, de alguma forma, põe as coisas organizadas e nós separamos por uma questão meramente didática. Ok? Então, quando a gente estuda as matérias, nós estamos nos propondo a estudar sob perspectivas diferentes a criação de Deus e, portanto, conhecendo o próprio Deus, porque é impossível estudar a criação sem nós estudarmos o Criador. É simples. Ok? Então, é importante a gente entender isso. A gente entender de como a educação ela tem que ser centrada em Deus. Tá? E aqui tem uma frase importante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós fomos chamados por Cristo para sermos distintos desse sistema de mundo nefasto que jaz no maligno. Deus precisa ser reconhecido em nossas salas de aula. Onde Deus não é reconhecido, a busca pelo conhecimento é somente uma coisa outra, um exercício último de E é interessante que Sartre Ah não, velho, meu pai chegou logo agora. A busca pelo conhecimento é somente uma coisa após a outra, um exercício último de finalidade. E é interessante que Sartre, que é o cara do existencialismo, né?
nada é nada, tudo é só aqui agora, nada faz sentido, nada tem um depois. E ele vai falar o seguinte: se nós não temos um ponto fixo, eterno, todas as outras coisas passam a ser fúteis, passam a não ter sentido nenhum. Se nós não temos um ponto fixo, nós não temos referência de nada. Ok? Isso é muito importante. Ok? Isso é muito importante. Então, estudar o Criador, estudar a criação, é um exercício que nós temos que fazer dentro da nossa sala de aula. E por isso, mais uma vez, eu vou falar que todo professor ele é um missionário. Porque quando ele fala do mundo, sem falar do Criador, e na verdade ele nem fala sobre criação, ele está fazendo um exercício próprio de dizer: Deus não criou o mundo. É simples. Então sua mãe aí. Tá. Você consegue entender isso quando eu falo? É simples. De aula. E por isso, mais uma vez, eu vou falar que todo professor ele é um missionário. Porque quando ele fala do mundo, sem falar do Criador, e na verdade ele nem fala sobre criação, ele está fazendo um exercício próprio. Deus não criou o mundo. É simples. Você consegue entender isso quando eu falo para você que tudo foi por acaso. Por um acaso, Pedro Álvares Cabral parou no Brasil. Que não é o caso também, a gente sabe que Portugal já conhecia as terras aqui, tá? Mas isso é um outro momento. Mas ainda assim, né, nós temos a questão das ventanias, ou vamos botar o seguinte, né? Vasco da Gama conseguiu passar, né? Bartolomeu Dias, na verdade, conseguiu passar o Cabo das Tormentas por um acaso, por uma sorte. Quando eu estou falando isso para o meu aluno, eu estou falando o seguinte: isso foi porque o ser humano, o acaso moveu a história. Soberano na história, porque aprove a ele, nos tempos específicos, que as coisas se revelassem, se mostrassem, que reinos se destronassem e outros reinos se levantassem. Quando eu estou falando isso para o meu aluno, eu estou falando o seguinte: isso foi porque o ser humano, o acaso moveu a história e não é o acaso, é Deus. Deus é soberano na história porque aprove a ele, nos tempos específicos, que as coisas se revelassem, se mostrassem, que reinos se destronassem e outros reinos se levantassem, coisas se ressignificassem no momento necessário. Desfocou? Foi. Deu para entender isso? Então, quando o seu professor, ainda que ele seja o isentão da parada, ele está educando de maneira missionária. Ok? Isso é muito, muito, muito importante. Tá? Eu queria ouvir agora algumas perguntas. Tá? Acho que eu já falei para caramba. Deixa eu ver que horas são. Eu queria ouvir perguntas de vocês.